Oi. Eu estava aqui olhando os desenhos que Tito e Caio fizeram e dá para perceber que eles estão entendendo bem a representação em corte. Já sabem representar o corte total nas diversas vistas e os diversos cortes num único modelo. Agora, tem uma coisa que eu tenho certeza de que eles não sabem ainda. Como imaginar um corte em peças cujos elementos internos estejam fora de alinhamento? O quê? Você também não sabe? Não tem ideia do que eu estou falando? Não se preocupe. Esse é o assunto da nossa teleaula de hoje. Na teleaula de hoje, você vai ver o tipo de corte usado para mostrar elementos internos de uma peça que estão fora de alinhamento e as várias possibilidades desse corte. Com esse modelo, você vai entender melhor o assunto da nossa teleaula de hoje. Agora, quanto você quer apostar que daqui a pouquinho entra o Tito correndo por aí? Quer ver só? 1, 2... E aí, Silva? Tudo bem? Que história é essa de modelos que precisam de diferentes cortes? O Caio saiu daqui me dizendo que não tem a menor ideia de como representar esses cortes no desenho. É esse aí? É, dá só uma olhada nele. Não parece diferente dos outros modelos que a gente tem visto por aqui. Isso porque você não olhou direito, não prestou atenção. Vai? Agora eu sei qual a dificuldade de representar o corte dessa peça. É? Então diga, o que foi que você viu? Bom, essa peça aqui tem 3 elementos internos. Um furo retangular e 2 furos redondos. O problema é que os furos redondos não estão alinhados com o furo retangular. Então como você imaginaria um corte nessa peça? Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Bom, eu já sei como fazer um plano de corte longitudinal vertical. Então eu vou imaginar a peça com esse plano de corte atravessando o furo retangular. Agora vamos ver como fica a representação ortográfica. Dá só uma olhada nisso. A peça foi imaginada em corte por um plano que deixou visível o furo retangular, mas não dá para ver os furos redondos. Já sei. Vou passar o plano de corte longitudinal paralelo ao anterior, de forma que ele passe pelos furos redondos. Agora vamos ver a representação ortográfica. Agora eu tenho visíveis os furos redondos, mas não tenho o furo retangular. O que é que eu faço, hein? Já sei. Eu teria que ter um modo de representar esses 2 cortes que eu imaginei reunidos num só. Mas será que dá para fazer isso? Mas é claro que dá para fazer. E esse tipo de corte tem até um nome. Pois é. No desenho técnico, o tipo de corte usado para mostrar elementos internos de um objeto que estejam fora do alinhamento é o corte composto. Que também é conhecido por corte em desvio. Pois é, mas você sabe que eu tenho um lema, né? Que é melhor mostrar do que falar. Então dá só uma olhada nessa peça. Ela tá bem grande, dá para você ver direitinho o que a gente está querendo dizer. Você está vendo o corte? Olha só porque o corte composto permite analisar todos os elementos internos desse modelo. É porque ele permite representar numa mesma vista elementos situados em diferentes planos de corte. Esse é um corte composto por planos paralelos. Bom, e você deve imaginar o plano de corte desviado de direção, para atingir todos os elementos da peça. Viu agora? Todos os elementos internos foram atingidos por esse corte. Os furos redondos e o furo retangular. Viu? Nada melhor do que mostrar. Mas tem um problema. Miguel, você tem um desenho da vista frontal em corte dessa peça? Eu tenho. Tá aqui, ó. Dá para ver todos os elementos na representação em corte. Os 2 furos redondos e no meio o furo retangular. Mas se você observar a vista frontal isoladamente, não vai conseguir identificar os locais por onde passaram os planos de corte. Então, você deve examinar a vista onde é representada a indicação de plano de corte. Espera um pouco. Eu vou mostrar aqui.
Observe que o corte é indicado pela linha traço e ponto na vista superior. Os traços são largos nas extremidades e quando indicam mudanças de direção dos planos de corte. O nome do corte é indicado por 2 letras maiúsculas, na extremidade da linha traço e ponto, e as setas indicam a direção em que o observador imaginou o corte. Ah, então isso é que é corte composto? Isso. Repare que a vista lateral não foi representada. Muitas vezes você vai encontrar situações onde apenas 2 vistas são suficientes para representar as peças ou modelos. Agora repare aqui. Você pode ver a vista frontal com os elementos internos da peça e a vista superior com a indicação do plano de corte. Legal, Ananias. Agora eu entendi bem esse corte composto por planos paralelos. Agora, olha, eu tô com essa peça aqui que o Silva me emprestou e eu não tô conseguindo imaginar um corte aqui. Deixa eu ver. Não é tão complicado assim. O que acontece é que na outra peça você tinha 2 planos e aqui você tem 3. Olha só. Tem o plano para representar esse furo com o rebaixo. Um para representar o furo passante e um outro para representar o rasgo arredondado. E como é que eu faço para imaginar um corte com 3 planos? É simples. O plano de corte tem que se desviar mais de uma vez para atingir todos os elementos que interessa mostrar. Veja, na vista superior pode-se ver claramente a indicação do plano de corte AA. Ele passa pelo furo rebaixado, vai até o furo passante e depois até o rasgo arredondado. Agora dá só uma olhadinha na vista frontal. O que é que você vê? Todos os elementos estão visíveis, embora estejam em diferentes planos, como se vê indicado na vista superior. Quer dizer então que o corte pode ser composto por mais de 2 planos de corte paralelos? Exatamente. Ah, agora eu tô por dentro dessa história de corte composto. Amanhã o Silva não vai acreditar. Aí é que você se engana. Como? Tem mais? Dá uma olhada nessa peça. É uma flange. Como você pode imaginar um corte nessa flange para mostrar todos os elementos internos? É. Essa tá difícil. Tem 3 furos passantes. Bom, acho que não dá para imaginar um corte composto por planos paralelos, não. Realmente é difícil imaginar um corte composto por 2 ou mais planos paralelos numa peça como essa. Se você imaginar a flange atingida por um único plano de corte, então apenas será visível um dos furos. Se você quiser mostrar o outro furo, terá que imaginar a flange atingida por 2 planos concorrentes. Planos concorrentes são 2 planos que se cruzam. Dá uma olhada. Essas setas aqui. P1 indica um plano, P2 outro plano. Eles são concorrentes e, ao contrário dos planos paralelos, eles se cruzam para mostrar os elementos internos. Esse desenho que você viu, a vista que deve ser representada em corte é a vista frontal, porque o observador está imaginando o corte de frente. Para representar os elementos na vista frontal em verdadeira grandeza, você deve imaginar que um dos planos de corte sofreu um movimento de rotação, de modo a coincidir com um outro plano. Agora dá uma olhada nas vistas ortográficas depois da rotação do elemento e a aplicação do corte. Olha aqui, ó. Na vista frontal, todos os elementos são visíveis e aparentam estar no mesmo plano. Mas preste atenção aqui na vista superior. Aqui os elementos são apresentados sem rotação, na sua posição real. Nesta vista fica bem visível que este corte é composto por 2 planos concorrentes. Agora deu para entender bem o que é um corte composto. Realmente, ele facilita muito na hora de analisar os elementos internos da peça, principalmente quando esses estão em planos diferentes. E tem um outro tipo de corte composto que eu queria te mostrar. Mais um? Bom, eu já vi cortes compostos por planos paralelos e por planos concorrentes. O que mais que pode ter? Dá uma olhada aqui. Bom, isso aqui é um joelho, usado para unir canalizações. Parece difícil mesmo imaginar um corte. Que tipo de corte eu usaria aqui? Aí você utilizaria outro tipo de corte composto. É o corte composto por planos sucessivos. E para analisar os elementos internos dessa peça, você deverá imaginar vários planos de corte seguidos. Por isso o nome planos sucessivos.
Agora dá uma olhada aqui no desenho. Os planos estão indicados aqui, ó. P1, P2 e P3. E aqui, a representação da peça já em corte. Esse corte foi imaginado observando-se a peça de frente. Por isso, a vista representada deve ser a vista frontal. Miguel, você tem aí um desenho com as vistas frontal e superior desse corte? Não tem, mas é para já. Observe as vistas ortográficas. Primeiro, a vista frontal. Nesta vista, as partes maciças atingidas pelo corte vão ser achuradas. Na vista superior, os planos de corte sucessivos são representados pela linha de corte. A linha traço e ponto, que indica o local por onde passam os planos de corte, é formada por traços largos nas extremidades e no encontro de dois planos sucessivos. Observe que foram utilizados 3 planos de corte sucessivos. Na verdade, são raras as peças em que se pode imaginar a aplicação desse tipo de corte. Mas é sempre bom estar preparado para interpretar cortes compostos por mais de 2 planos sucessivos quando eles aparecem no desenho técnico. E aí, tem mais algum corte escondido na manga do colete? Tem. Mas por hoje é só. É melhor a gente dar um corte e ir para a revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que certos tipos de peças, por apresentarem os elementos internos fora do alinhamento, precisam de outra maneira de imaginar o corte. E que o tipo de corte utilizado nesses casos é o corte em desvio, também conhecido como corte composto. Você aprendeu também que podem haver diversos tipos de cortes compostos. Existem cortes compostos por planos paralelos e o corte composto por mais de 2 planos paralelos. E além dos cortes compostos por planos paralelos, existem também 2 outros tipos: o corte composto por planos concorrentes e o corte composto por planos sucessivos. Obrigado, Ananias. Hoje deu para aprender bastante coisa sobre cortes. É verdade, você aprendeu muita coisa sobre cortes compostos. E você também, eu espero. Mas para que esse aprendizado realmente fique bem firme, é fundamental que você exercite a sua capacidade de interpretar um desenho. Para isso, faça todos os exercícios que estão no seu livro de leitura e interpretação de desenho técnico mecânico. Até a próxima. Até a próxima. Telecurso 2000, um programa de educação do Sistema Fiesp e da Fundação Roberto Marinho.